É a Terra que podemos ver lá longe? Isso mesmo, olha só para ela, flutuando no espaço, dando uma volta com seus amigos planetas. Você vê Marte vermelho alaranjado e Júpiter com seu cinturão de asteroides. Até o minúsculo Plutão está lá. Todos esses planetas mantêm distância uns dos outros, movendo-se em suas próprias órbitas. Você percebe que eles não são muito sociais, mas isso é bom, pois causaria muitos problemas se eles começassem a esbarrar uns nos outros. Mesmo que existam outros, a Terra é o único planeta que conhecemos que tem vida. E nós até imaginamos o porquê. É porque ela teve a sorte de surgir no melhor lugar do nosso sistema solar, a zona habitável. Os cientistas dizem que o ingrediente-chave para a vida é a água. Mas bem, existe água em Mercúrio. Esse planeta tem depósitos de água congelada nos seus polos sul e norte, mas só porque esses lugares nunca recebem luz. Em todos os outros lugares, a água simplesmente evapora da superfície do planeta. Mercúrio fica muito perto do Sol. Plutão também tem um pouco de água. Os astrônomos até acham que o planeta anão pode ter até 30% de água, mas ela está congelada. Ao contrário de Mercúrio, Plutão fica muito longe do Sol, e é por isso que toda a sua água existe na forma de gelo. Mas a Terra paira nesse local perfeito chamado zona habitável. Tem a temperatura certa para que a água permaneça líquida e todas as formas de vida se desenvolvam. Mas e se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar? Sem Marte, sem Júpiter, sem Mercúrio, sem Vênus, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes do que estamos acostumados. Lembra daquele asteroide enorme que atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos? Sim, aquele terrível. Bem, sem Júpiter e seu cinturão de asteroides, nosso planeta seria constantemente atingido por meteoritos e asteroides. E alguns deles seriam tão grandes quanto aquele que causou toda aquela tristeza aos dinossauros. Esses carinhas rochosos ficariam vagando pelo espaço sem ninguém nem nada para detê-los. E se a Terra fosse o único planeta, também seria o único alvo. Mas isso não é tudo. Olha todo este espaço enorme que a Terra teria só para ela. Isso significa que nosso planeta teria a oportunidade de viajar um pouco. Poderia até escolher sair da zona habitável. Mas então a vida no nosso planeta ainda seria a mesma? Digamos que a Terra tivesse começado a se afastar do Sol. Assim logo ficaria muito frio no planeta. Imagine um lugar onde o Sol não brilha mais. Escuro, frio, coberto de gelo e neve o ano todo. Essa seria nossa Terra se ela fosse para mais longe do Sol. Se isso acontecesse, nossas cidades começariam a ficar muito diferentes. Neste instante, a Terra está cheia de vida. Vá até qualquer parte e você verá árvores verdes e grama por tudo. Haverá pessoas caminhando, sentadas nos bancos, curtindo o sol. Você certamente encontrará alguém jogando futebol ou frisbee. Nos gramados dos parques, haverá pessoas descansando sobre suas toalhas, aproveitando o sol. Algumas estarão lendo livros, relaxadas e felizes. De volta ao espaço, você vê a Terra novamente. O planeta ainda está no lugar favorito dele, e é por isso que a vida é tão bonita lá. Mas espere, ele está se movendo? Nosso planeta está definitivamente mais longe do Sol agora. Isso mudou as coisas para a Terra? Na verdade, ela parece um pouco mais azul agora. Lá embaixo, a famosa Califórnia dourada não está mais tão dourada assim. Ela está sombria e escura, bem parecido com muitos outros lugares da Terra. Nova York está coberta de gelo. Mesmo nos lugares mais quentes, as temperaturas agora estão abaixo de zero. Inclusive paraísos tropicais como as Bahamas. Depois de um tempo, a água líquida se transforma em gelo. Os oceanos agora parecem pistas de patinação gigantes, exceto que não há ninguém para andar de patins lá, já que o planeta ficou muito frio para ter vida. Ok, mas então, e se, em vez de se afastar ainda mais do Sol, a Terra se aproximasse, com as pessoas ainda a bordo? Uau! As temperaturas aqui são malucas! Quentes demais para aguentar. O clima ficaria cada vez mais quente. Os desastres naturais começariam a acontecer com mais frequência. Furacões e inundações seriam uma coisa comum na Terra agora. E logo o planeta ficaria quente demais para as pessoas suportarem. As partículas do Sol se tornariam uma ameaça séria. A atmosfera ficaria lutando para proteger a Terra da radiação solar. Mas esse escudo ficaria cada vez mais fraco. Não haveria água líquida em lugar algum.
talvez apenas em depósitos subterrâneos. A Terra se pareceria um pouco com Marte, toda rochosa e estéril. O rio Mississippi secaria e deixaria para trás um enorme cânion. Todos os oceanos também teriam desaparecido. No momento, a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo que se conhece na Terra. É incrivelmente difícil chegar no fundo dela, por causa da enorme pressão da água ali. Mas sem água, as viagens ao ponto mais profundo da Terra seriam possíveis. Isso ajudaria as pessoas a descobrirem mais alguns segredos da Terra. Se ainda houvesse pessoas vivendo no planeta seco e escaldante, é claro. Em outras palavras, se alguém fosse explorar a Terra depois que o planeta se aproximasse do Sol, tudo seria completamente diferente. Mas e se a Terra não se movesse e tudo ficasse igual? A única diferença seria que não haveria outros planetas ao nosso redor. Isso mudaria a maneira como o espaço é explorado. Claro, ainda haveria navegação, comunicação e satélites meteorológicos e, quem sabe, telescópios espaciais. Mas não haveria nenhum outro objeto espacial perto o suficiente para que enviassem missões para lá. Isso afetaria o futuro também. Se as pessoas não tivessem o desejo ou a oportunidade de ir para o espaço, investiriam no seu planeta natal. Elas iriam construir cidades no céu em vez de procurar outros planetas para colonizar. Hoje em dia, se você tiver um telescópio de última geração, verá estrelas distantes e outros planetas. Quanto melhor for o telescópio, mais detalhes para você ver. Mas sem outros planetas lá fora, a imagem do espaço não seria tão emocionante. As estrelas ainda seriam visíveis e você poderia até localizar 1 ou 2 meteoritos. E você definitivamente veria a Lua. E só. As agências espaciais se concentrariam principalmente em manter a Terra segura, até porque os asteroides se tornariam visitantes frequentes. Para proteger o planeta, os cientistas teriam que descobrir maneiras de se livrar deles, como um enorme feixe de raio laser, que quando ligado poderia ir até a Lua e ainda mais longe. Em vez de construir foguetes para explorar o espaço, a SpaceX e a NASA estariam no ramo de eliminação de asteroides. As pessoas nem pensariam em entrar em contato com outras civilizações. Se não houvesse planetas semelhantes à Terra, considerariam isso um esforço desperdiçado. Isso significa que nenhum sinal de rádio seria enviado constantemente para o espaço. Um fato curioso: em fevereiro de 2008, a canção dos Beatles, Across the Universe, que quer dizer através do universo, foi transmitida no espaço sideral para comemorar o 40º aniversário da música e o 50º aniversário da NASA. Na década de 70, as pessoas também enviaram um sinal de rádio para o espaço. Ele continha algumas informações básicas sobre os humanos e o sistema solar, mas foi mais uma amostra de tecnologia do que uma tentativa de contatar amigos alienígenas que poderíamos ter. Sem planetas por perto, o mundo da ficção científica também mudaria. Não haveria mais filmes sobre a exploração do espaço. Nenhuma nave espacial enorme, nem foguetes apareceriam na telona. E como não haveria expedições para outros planetas, nenhum astromóvel seria enviado ao espaço para procurar sinais de vida e explorar novos mundos, como o que os robôs estão fazendo agora em Marte. As pessoas se concentrariam mais no seu próprio planeta. Por exemplo, elas começariam a explorar suas localidades. As novas tecnologias nos permitiriam cavar muito, muito mais fundo, atravessando a crosta terrestre e muito mais além. Vai dizer que uma viagem ao núcleo do planeta não parece emocionante. Em vez de astronautas, haveria exploradores das profundezas do subsolo. Talvez eles seriam chamados de terranautas. Novas tecnologias de perfuração seriam inventadas para tornar o processo de escavação mais eficaz. Haveria novos tipos de veículos. Eles seriam criados para perfurar e proteger os exploradores da enorme pressão subterrânea. Ao explorar o mundo sob a superfície do planeta, as pessoas provavelmente encontrariam formas de vida totalmente novas. Essas seriam criaturas misteriosas, que evoluíram para sobreviver no escuro, em temperaturas extremas, quase sem comida. Certamente isso ajudaria as pessoas a entender mais sobre seu planeta-mãe. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu?
O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho.
O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Imagine que você está surfando uma onda perfeita e de repente ela congela. Bem, com certeza parece assustador, mas não poderia acontecer na vida real, certo? Errado. Você pode ver ondas congeladas alucinantes na Antártida. Tais ondas ocorrem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior espreme as bolhas de ar. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento e recongelamento. Quando o verão começa, um rio de aparência comum na Colômbia se transforma em um arco-íris líquido. Caño Cristales, também conhecido como o rio mais bonito do mundo, brilha em 5 cores: vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Só fica assim durante 6 meses do ano, porque a planta aquática que lhe dá os tons vibrantes precisa do nível de água e da quantidade de sol certos para fazer a sua mágica. A Austrália abriga uma cachoeira horizontal única na costa da região de Kimberley. Na verdade, é apenas um fluxo de maré rápido, movendo-se através de 2 rochas estreitas e alinhadas. As marés podem subir 9 metros. As quedas revertem sempre que a maré muda. Nesse mesmo país está a maior rocha do mundo. É tão grande que parece até uma grande colina. Tem uma circunferência de 25 quilômetros e 351 metros de altura. As bordas estão erodidas desde que a rocha existe. Esses edifícios de tijolos de barro têm 7 andares e foram construídos com solo fértil, feno e água que foram transformados em tijolos e deixados para assar ao sol por dias. Os andares térreos eram usados para manter gado e grãos, e os níveis superiores eram lugares para socializar e garantir uma boa vista. Antelope Canyon, no Arizona, também conhecido como o lugar onde a água corre através da rocha, tem 2 seções de canyons com fendas. Ao longo dos anos, a água que atravessa o arenito criou uma formação pitoresca única.
Se você já pisou no solo árido do deserto do Namibe, na Namíbia, prepare-se para uma imagem assustadora. Você verá inúmeras manchas circulares entre 1,80 m e 15 metros de diâmetro. Organizados em um padrão semelhante a um favo de mel, eles se estendem por 2.400 quilômetros em direção ao horizonte. Essas manchas também são conhecidas como círculos de fadas, e você pode se decepcionar com a explicação desse mistério. Ninguém sabe ao certo a origem desses círculos, embora existam inúmeras teorias, desde radioatividade do solo até a atividade de cupins de areia. O Monte Haleakala, no Havaí, é um dos lugares mais tranquilos do mundo. Gerentes de parques nacionais quase não conseguiram encontrar som para medir aqui. O nome do lugar em havaiano significa Casa do Sol. Ele se formou graças a um vulcão que ficou ativo por 1 milhão de anos. Os fluxos de lava se acumularam ao longo dos anos e se transformaram em uma montanha. Tem seu próprio clima, que é impossível prever. Leva quase uma semana de navio da África do Sul para viajar para o assentamento mais isolado do mundo, Edimburgo dos Sete Mares. Você precisaria de uma permissão especial do governo para visitar o local como turista. Cerca de 300 moradores se tratam como família, cultivam sua própria comida e mantêm sua ilha impecavelmente limpa. Daintree Rainforest, na Austrália, é a floresta tropical mais antiga do mundo. Existe há mais de 100 milhões de anos. Daintree é o lar de algumas espécies animais únicas, 12 mil tipos diferentes de insetos e cerca de metade da população de sapos, borboletas e morcegos da Austrália. A floresta tropical também tem cerca de 3 mil tipos de espécies de plantas. As rochas que viajam são chamadas de pedras deslizantes porque parecem se mover pelo leito seco do lago Racetrack Playa, ou em português, Planície dos Rastros, no Parque Nacional Vale da Morte, Califórnia. À medida que as rochas se movem, deixam para trás uma trilha assustadora que costuma confundir os cientistas. Afinal, alguns dos pedregulhos pesam mais de 300 quilos. Além disso, algumas das trilhas são curvas, enquanto outras são em sua maioria retas, com curvas inesperadas para a direita ou para a esquerda. De repente, em 2006, os especialistas da NASA desvendaram o mistério. Acontece que durante o inverno, o lago se enche de água, cobrindo as rochas no fundo com gelo. E como o gelo é bastante flutuante, os movimentos subaquáticos e os ventos fazem as pedras se moverem pelo leito do lago. Em seu caminho, eles deixam rastros bizarros, vistos apenas quando a água evapora no verão. O Lago Maracaibo, na Venezuela, é frequentemente chamado de capital mundial do raio. As tempestades acontecem aqui 300 dias por ano, com um pico em setembro. Às vezes, há até 200 flashes em 1 minuto. Isso acontece porque o ar frio vindo dos Andes se encontra com o ar quente do Mar do Caribe e gera eletricidade. Alguns lugares na Terra têm menos gravidade do que outros. A Baía de Hudson, no Canadá, por exemplo, costumava ser coberta por uma geleira super espessa e pesada durante a última era glacial. O gelo havia empurrado toneladas de massa rochosa para fora quando começou a derreter. Quanto menor a massa de um objeto, menos gravidade ela tem. Levará mais 5.000 anos para a Terra voltar à sua forma original neste local. Até lá, você sempre pesará menos aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. O Lago das Cinco Flores, no Vale de Usaigou, na China, muda sua cor de amarelo âmbar para verde esmeralda, jade escuro, turquesa claro e às vezes coral. Nunca congela graças às fontes termais subaquáticas e nunca derrete ou seca, ao contrário de outros lagos vizinhos. Os moradores acreditam que é feito de pedaços de um espelho que caíram do céu. O vale circundante tem algumas formas de relevo, kárstico, cônico, estreito, cachoeiras espetaculares, cerca de 140 espécies de pássaros e o panda gigante, juntamente com outras espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. O Cabo Denison, na Baía de Commonwealth, na Antártida, é o lugar mais ventoso do planeta. Tem ventos descendentes incomuns. Eles se formam devido ao formato de cúpula do continente e do clima sempre frio. Esses ventos são tão rápidos e fortes que estragam os instrumentos de medição e os mastros aos quais estão presos. A velocidade recorde até agora foi de 321 km por hora. O deserto do Saara, que ocupa 10% do continente africano, é extremamente quente e seco. É por isso que é um dos lugares com o céu mais limpo. Quase nunca há uma nuvem. Isso, além do afastamento de qualquer civilização, o torna um dos melhores pontos para observar as estrelas. Na Dinamarca, as pessoas experimentam efeitos do tipo apagão com bastante regularidade.
Olha só que estranho, mas fica ainda mais bizarro quando você descobre que os pássaros são a causa desse fenômeno incomum. Toda primavera e outono, milhões de estorninhos migram da Suécia, Finlândia e Noruega para a Grã-Bretanha, Bélgica e França. A Dinamarca é o lugar de sorte onde você pode observar Sortsol, o nome dinamarquês para sol escuro. Essas aves viajam em grandes bandos, o que facilita a troca de informações e o aquecimento. Antes de os pássaros pousarem, eles realizam movimentos que parecem dança, mas na verdade estão fazendo formações diferentes na tentativa de espantar os predadores. E embora os pássaros voem em padrões altamente sincronizados, as pessoas pensam que o enorme bando muda de forma caoticamente. O sol escuro dura apenas 20 minutos durante o pôr do sol, e você precisa ser rápido ou sortudo para ver esse fenômeno. O segredo da cor de chiclete da Pink Sand Beach, a praia rosa das Bahamas em Barbuda, são os corais esmagados e minúsculos organismos unicelulares vermelhos que vivem abaixo delas. Você pode ver aquele famoso tom quando as ondas estão fortes o suficiente para lavar a terra misturada. O segredo da limpeza impecável deste lugar é que ele não possui instalações públicas e é menos movimentado do que outras ilhas do Caribe. Levou milhares de anos para Pequenine Ponds, na Austrália, se formar. Todo esse tempo, a água doce subterrânea estava se movendo lentamente para a superfície através do calcário. Formava uma grande caverna subaquática com paredes de calcário branco. Você precisaria de uma permissão especial para mergulhar aqui, e saiba que vale a pena. A cachoeira Baatara Gorge tem 3 pontes naturais para qualquer um atravessar, tirar fotos incríveis e até fazer piqueniques. A cachoeira é resultado da erosão do calcário que vem acontecendo há milhões de anos, mesmo que pareça que alguém fez um buraco bem no meio. Está localizada na vila de Tanorin, que fica a apenas 2 horas da capital Beirute. Uma vila no estado de Meghalaya, na Índia, é conhecida como a mais úmida do planeta, de acordo com o Guinness World Records. A precipitação média anual por lá é de cerca de 11.900 milímetros. É o resultado de ventos quentes e úmidos de monção vindos da Baía de Bengala, trazendo nuvens cheias de chuva. Deságua em rios e cachoeiras e nunca para. Os moradores que trabalham nos campos sempre usam capas tipo cesto para se protegerem de alguma forma. A vila de Leknes, com uma população de cerca de 3.500 habitantes, está localizada na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. Tem um clima excepcionalmente quente em comparação com outros lugares na mesma latitude. Em janeiro, a média mínima é de 0 graus Celsius e raramente cai abaixo de 1 grau negativo. A temperatura média de julho é de 11 graus Celsius, o que é bastante normal para muitos lugares na Europa.